Fala galera, muito bom dia. Estive aí um período longe da gravação, da produção de conteúdo. Porém, por bons motivos, né? Por trabalho, por estudo, doutorado, trabalho. E agora eu tirei uns dias de férias. Quero falar aqui com vocês do assunto do momento, Trump, né? Mais especificamente a respeito das tarifas. Pessoal, é o seguinte. Antes de gravar um vídeo, eu sempre dou uma estudada, né? Vejo gente especializada que tem um viés parecido com o meu, óbvio. Vejo gente que tem um viés diferente de mim, porque eu posso estar errado e posso ser convencido do contrário também, óbvio. E analisando aí todas as questões, ou pelo menos as que eu consegui, né, no pouco conhecimento que eu tenho, interpretar, o que é que eu concluo da questão das tarifas, certo? Nós vimos aí Trump colocando 154%, China respondendo por 125%, Brasil ali nos 10%, etc. O que é que eu consigo intuir disso? Primeiro, pessoal, é importante ressaltar sempre, em qualquer análise econômica que se faça, não é só economia, certo? Então, nessa questão do Trump, o Trump é apenas a expressão de um espírito que existe nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Existe aí uma tese de que o século XXI é o século chinês, né? Como o século XX foi claramente o século americano. Os Estados Unidos se consolidou como maior potência. Ray Dalio é um dos que defendem que a China vai suplantar os Estados Unidos, tem os argumentos para tal. Contudo, existem muitos argumentos muito fortes também de que os Estados Unidos permanecerão poderosos e suplantarão a China ainda neste século. Não se sabe até quando, mas pelo menos ali até a metade do século. E um dado bem básico para isso é que a renda per capita dos Estados Unidos é 88 mil dólares. A renda per capita da China é 13 mil dólares. Então, assim, é uma fração disso. Então, a economia chinesa, até em paridade de poder de compra, alguns consideram até maior que a dos Estados Unidos, só que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 335 milhões de pessoas, então os americanos são muito mais ricos, então a qualidade de vida nos Estados Unidos é muito maior. Ah, Matheus, mas a desigualdade, o índice de Gini da China é pior do que o dos Estados Unidos, um é 0,47, o outro é 0,45, então por pouco, mas a China é um país mais desigual do que os Estados Unidos, tem isso também. Então é um país mais pobre e um pouco mais desigual, bem mais pobre e um pouco mais desigual. E a China tem vários problemas, né? Assim, eu teria que gravar um conteúdo longo aqui para falar sobre China, que é um assunto que me interessa e que eu tenho estudado bastante também. Mas vamos falar das tarifas, né? Por que eu estou dizendo isso, esse contexto Estados Unidos e China? Porque isso, gente, está no establishment americano. Não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado. Então, começou mais forte ali no Trump 1, certo? Continuou no Biden. Eu quero lembrar que continuou no Biden, certo? Por exemplo, CHIPS and Science Act, 2022, governo Biden. Todo investimento verde, digamos assim, né? Energias renováveis, etc. Governo Biden. Tentativas de manufaturas, tentativas de questão de TikTok, tecnologia, barrar o TikTok, etc. Governos Trump, Biden. Então isso, pessoal, é uma coisa mais profunda, certo? Existe aí uma... Hoje eu tô sem suporte, eu vou ficar aqui mexendo, tá? Pra não cansar meu braço. Existe aí uma noção dentro do Estado americano de que a China é o grande inimigo e os Estados Unidos têm essa missão de manter sua posição de hegemonia, né? E tem várias coisas que os Estados Unidos são muito superiores, isso aí a gente não pode negar. Essa questão da renda per capita é só uma delas. Vamos pegar o exemplo do soft power também. O soft power dos Estados Unidos é imensamente maior do que o da China. Eu diria até que o soft power da Coreia do Sul é maior do que o da China, né? O tanto de série coreana, filme coreano, produtos coreanos aqui mesmo, ali na Desembargador Moreira tem um mercadinho coreano, enfim, os doramas, etc. Qual filme chinês você conhece, assim? Pode ser ignorância minha, mas eu não vejo um soft power cultural da China tão forte. A China ela é muito inteligente, muito estratégica, muito pragmática. E eu nem sei se ela quer ter uma hegemonia internacional também. Eu sei que ela quer ter essa hegemonia, mas muito, até pela história, pela cultura chinesa, né, a cultura milenar, ela sempre foi muito voltada para si também. Então, assim, muito do que ela faz fora, investimentos na África, na América Latina e outros países da Ásia, é mais também para garantir uma sobrevivência interna e, óbvio, ganhar dinheiro, etc.
Mas assim, não sei, aí eu realmente não sei se ela quer e nem se ela pode, mais ainda se ela tem as condições para isso, de ter essa condição imperialista, digamos assim. Que os Estados Unidos já têm condições claras, né? Maior exército do mundo, maior marinha do mundo, maiores empresas de tecnologia do mundo. Claro que a China aí tá investindo bastante para equilibrar ou igualar ou superar isso. Mas vamos voltar para as tarifas. Então, pessoal, as tarifas estão justamente nesse contexto, certo? É importante ressaltar isso. As tarifas não vêm do nada, as tarifas vêm desse contexto. Porém, o Trump, você pode falar tudo do Trump, mas ele é um cara inteligente. Então, o Trump, ele é um cara inteligente, um cara pragmático e um cara estratégico. Porém, falar o português claro aqui, fez merda, né? Desculpa aí, eu acho que eu nunca tinha falado palavrão, foi um palavrãozinho de leve também nesse canal, mas fez merda, viu que fez merda, recuou. E ele, como, mais uma vez, uma pessoa inteligente, pragmática, Xi Jinping também é um cara inteligente, estratégico, pragmático, até acho que um pouco mais que o Trump. Mas só para os haters, podem me xingar, podem... haters do Trump, né? Eu não acredito que eu tenho haters porque eu não tenho relevância nenhuma. Mas eu digo assim, podem criticar, podem discordar à vontade, falem aqui nos comentários, podem elogiar também, aí eu gosto, né? podem concordar, mas assim, ninguém é presidente dos Estados Unidos duas vezes sem ter uma inteligência política, sem ter... É como o Lula, por exemplo, você pode discordar do Lula, mas é um cara inteligente politicamente, ele lê bem o que o povo pensa, etc, como o próprio Bolsonaro também. Então assim, esses caras que chegam nessa posição de liderança, eles têm essa capacidade de perceber o que a população quer. Tem uma capacidade de ouvir, ou deveriam ter, né? Então assim, às vezes o cara não tem uma expertise na área, mas escuta um especialista que tem e segue essa visão baseada em evidências. Trump não fez isso nesse caso, certo? Então ele errou, fez merda e já está recuando por alguns motivos principais. Primeiro motivo, a gente está vendo aí o tamanho da renda per capita dos Estados Unidos, 88 mil dólares. Para vocês terem uma noção, a da China é 13, a do Brasil é cerca de 10. Então assim, nós somos quase 9 vezes mais pobres do que os Estados Unidos. E a gente está naquela armadilha da renda média, mas aí é assunto para outro vídeo. A China também está aí, mas está tentando, né? Um dos únicos países que conseguiu fazer esse salto, né, da renda média para a renda alta foi a Coreia do Sul. Mais uma vez aqui citando a Coreia do Sul, né? Mas outros países asiáticos do leste asiático rico também fizeram, como o Japão, etc. Mas vamos lá. Primeiro problema dessas tarifas, principalmente em relação à China, tá? Porque assim, existem desequilíbrios, as tarifas elas são usadas como instrumento válido, mas assim, uma tarifa de 154% para a China, em não sendo equilibrada com os outros países, por exemplo, a do Brasil permaneceu em 10%, ela, primeiro, parece que o Trump pensa sempre numa visão que os Estados Unidos têm que ganhar, então ganha, perde, né? Então, tipo assim, nós somos melhores que todos os outros países do mundo em tudo, portanto, eles deveriam comprar mais da gente. Ele sempre fala, né? Em podcast, em entrevista dele, tipo assim, você vai pra Alemanha, não tem nenhum carro americano, aí você vem aqui nos Estados Unidos, tá cheio de BMW, Mercedes, etc. É verdade, mas isso é ruim necessariamente para os Estados Unidos? Essa é a questão. Até a China trollou lá no X, né, botou lá uns gordão lá, fazendo lá manufatura e tal. Cara, os Estados Unidos não tem condição de competir em manufatura com a China, não tem condição nem... Então assim, uma estratégia possível seria fazer o nearshoring, o friendshoring. Então assim, vamos tirar da China para botar no Brasil, para botar no México, para botar em, sei lá, na Argentina, num país amigo, digamos, né? Que a gente tenha uma relação melhor, controle, mas que não seja o nosso principal rival ou inimigo geopolítico. Ok, faria sentido. Agora botar nos Estados Unidos não faz sentido, não tem cadeia de suprimento, o custo de mão de obra é muito alto. As próprias empresas já falaram isso para o Trump e aí ele está recuando. Um outro fator de recuo é essencial, a questão das treasuries. O que são treasuries, pessoal? É como se fosse o tesouro direto lá dos Estados Unidos, certo? Fazendo uma comparação assim. Títulos do governo americano que emitem dívida e os credores desses títulos, eu por exemplo, tenho treasuries, é o 0,0000000, não tem nem como contar o zero, né? Centavos de dólar. Mas tá lá, eu tenho minhas treasuries lá. Sempre foram considerados safe haven, né? Então assim, o governo mais poderoso do mundo
que emite a moeda mais poderosa do mundo, que é o dólar. E eu estou financiando esse governo e, enfim, vou receber o valor desse dinheiro mais os juros em 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim. Tem T-bill aí da forma que você... a gosto do freguês. E aí, um dos grandes financiadores de Treasury são governos e países, estados estrangeiros, inclusive a China. A China já foi mais, mas ainda é muito relevante, a Arábia Saudita, etc. Suíça, enfim, os países europeus. Então, tipo assim, é meio que um beco sem saída. Se você não comprar Treasury, o que é que você vai comprar? Ok, concordo. Porém, venderam. A China foi lá e vendeu uma carrada de Treasury. Isso pesa no caixa, né? Quando você resgata um título, vamos voltar, por exemplo, do Tesouro Direto. Eu tenho lá minhas NTNBs, minhas LFTs, eu resgato, o governo vai ter que me pagar, entendeu? E tem mais um aqui no caso do Brasil. Então isso afeta, deu uma assustada, afeta o caixa, né? Pensa aí, eu não sei a quantidade que a China vendeu, mas a China vendeu bastante. Mas pensa aí, sei lá, 50 bilhões de dólares. Pô, num dia assim, você tem que honrar o compromisso, óbvio, né? Senão ninguém mais compra. Mas assim, deu uma assustada. Então essas duas questões. 90 a 91% da economia dos Estados Unidos é serviços, né? Eles são muito fortes em tecnologia. Para vocês terem ideia, só a Magnificent Seven or Eight, né? As 7 magníficas, né? As empresas de tecnologia, Facebook, no caso Meta, né? Google, etc. Cada uma delas o valor de mercado já é maior do que a da Bolsa Brasileira inteira. Mas um dado que eu fiquei mais impressionado é que cada uma delas é maior que a Bolsa da Alemanha em valor de mercado, né? É uma coisa assim espetacular. Então assim, não é uma tarifa no Xing Ling, numa capinha de celular chinesa de 154% que vai mudar a economia americana, muito menos fazer essa capinha Xing Ling. Xing Ling aqui, pessoal, estou falando no popular. A China produz muita tecnologia, avançou muito, etc. Mas esses produtos de baixo valor agregado ainda são fortemente produzidos ou na China ou em outros países da Ásia, ou em México da vida, enfim. O que eu quero dizer é que não vai para os Estados Unidos, não faz sentido ir para os Estados Unidos esse tipo de produção, certo? Então porque Detroit faliu. Ok, Detroit faliu, mas Detroit não necessariamente foi China, né? Especificamente. Pode ter sido Bangladesh, pode ter sido Vietnã. Então assim, o que é que o Trump vai fazer? Ele vai taxar todos esses países? Mesmo que ele faça isso, não vai dar certo, né? Por exemplo, existem várias formas de a China, por exemplo, desviar essa produção. Ela está fazendo muito investimento no México, investe no México para os Estados Unidos. Os Estados Unidos percebeu isso, taxou o México, mas ela pode fazer via outros países, né? Então, assim, inclusive o Brasil é uma coisa assim que não tem como controlar, né? E a China, obviamente, que não recuou, até porque não poderia recuar. E aí o Trump deu aquela velha piscada. Então fez merda. Provocou ali uma crise nos mercados. Ele é um cara de mercado também. Recebeu ali, a galera ouviu, falou com ele. Então assim, tem gente boa no governo, Scott Bessent. Tem gente muito ruim no governo também. O Scott Bessent, por exemplo, que é o secretário de Tesouro, é um cara bom, um cara estudado, um cara que tem fundamento no que ele fala, no que ele faz. Você pode discordar ou não, né? Eu tenho esse viés mais liberal, então eu gosto do que ele escreve. Mas fizeram merda. Então assim, e eu acho que o que assustou também não foi só a questão da venda dos títulos, foi a questão que venderam Treasury e o dólar caiu, certo? Isso é coisa de país emergente. O que é que acontece aqui no Brasil quando tem crise? O real desvaloriza, né? O dólar sobe. Lembra lá no final do ano passado, o dólar passou de 6. E ao mesmo tempo as taxas de juros sobem, as pessoas resgatam mais títulos. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos depois dessa história de tarifa. Porque uma coisa é você botar uma tarifa, outra coisa é aloprar, né? 154% e tal. O juro americano subiu, tá ali na faixa de 4,5% para 5%, deu uma subidinha. Houve resgate dos títulos, das treasuries, e o dólar caiu. Então assim, o dólar caiu aqui, pessoal, não é em relação ao real, o dólar se desvalorizou. O euro nesse dia subiu mais de 2%. Assim, fazia tempo que o euro não subia mais de 2%. Isso é como se fosse o Bovespa subindo 10%, é uma coisa rara, né? Não está ali no desvio padrão normal da variação cambial da moeda. Então, resumindo, né, o vídeo já está ficando um pouco longo. Trump fez merda. Há uma lógica por trás disso, uma lógica inclusive geopolítica. Como eu falei no começo do vídeo, não vem do governo Trump, o governo Biden fez isso também, vai continuar. Digamos que o Trump
faça o sucessor, J.D. Vance, próximo presidente, vai continuar? Não, perdeu, vai ser agora a Michelle Obama, qualquer um aí que você pensar, Beyoncé, pode botar o presidente se quiser, vai continuar, porque é uma coisa de Estado, né? E a gente sabe, pessoal, que o presidente é apenas uma figura, existe todo ali o establishment, vários poderosos, tem um lobby, e todas essas pessoas dependem para os seus negócios, para o seu poder, que a hegemonia americana permaneça em vários cenários e a China está ameaçando isso. Então, essa disputa, inclusive tecnológica, inclusive científica, inclusive esportiva, a gente vê aí nas Olimpíadas e tal, tudo isso é parte de um conflito que vai se prolongar por décadas, não é nem questão de anos. Eu acho que daqui a 50 anos a gente vai continuar falando Estados Unidos contra a China, né? E a gente, se você gostou do conteúdo, você pode escrever aqui, né? Matheus gostei, Matheus não gostei, você que falou merda, o tanto tá fazendo tudo certo. Quer mais conteúdo desse naipe, né? Desse assunto, pode também escrever. E é isso, pessoal. Forte abraço. Agora eu também já cansei aqui e depois de 16 minutos vamos encerrar o vídeo.